what's up? How have you been? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, você já ouviu já me ouviu falando que aprender inglês é diferente de falar inglês. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. Por isso que eu falo que para aprender inglês, você não precisa nem gastar com curso, gente. Hoje com a internet, você aprende inglês não só no meu canal, no meu perfil, mas tem muita coisa boa gratuita para você aprender inglês. Então, de fato, hoje, para aprender inglês, você não precisa gastar dinheiro, você consegue fazer isso de graça. Só que aprender uma coisa e falar é outra. Quando a gente vai para falar inglês, ai, teacher, não tô conseguindo sozinho, não tô conseguindo só com a internet, porque é diferente, são treinos diferentes, você precisa de técnicas diferentes. Então, por isso que, para aprender, continua consumindo, porque você vai aprender. Agora, falar inglês é outra história. Nem todo treino faz você falar inglês. Eu já te falei isso e você vai me cansar, e você vai cansar de me ouvir falando que nem todo treino vai fazer você falar inglês. Você já deve ter percebido, né? Porque você já deve até ter treinado, ou ter estudado, ou ter feito isso e aquilo e ainda não fala inglês. É ou não é? Então, se você começar a pensar se você já passou por esses momentos, você já sabe, opa, é verdade, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei da outra forma, e não consigo falar. Então não é todo treino que vai fazer você falar inglês, não. Então o nosso foco é o que faz você falar inglês. Que tipo de treino você precisa para você começar a falar inglês? Bom, eu já falei para você que você precisa abrir a boca e falar. Só que tem um detalhe, guys. Parece óbvio. Na verdade, é óbvio, né? Bom, eu tenho que falar, né, teacher? Eu tenho que abrir a boca e falar. Só que não é tão simples na prática. É óbvio, mas não é simples. Tá, eu tenho que abrir a boca, mas, teacher, eu não falo. Como é que eu vou fazer isso? Então é óbvio, né? Óbvio que eu tenho que abrir a boca. Ai, teacher, que novidade, né? Só que não é tão simples assim. Então vamos lá. O que é importante você entender? Eu vou separar aqui um conteúdo que eu vou te ensinar hoje. Você pode fazer isso que a gente vai fazer com qualquer conteúdo do seu interesse, tá? Então, primeira coisa, você tem um conteúdo que você quer aprender. Que conteúdo? Qual você achar interessante? Ah, eu vi expressões. Ah, eu quero aprender a falar no passado, no presente e falar de mim. Você vai separar um conteúdo, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar para você com esse conteúdo, depois você pode aplicar em outros, tá? Eu separei aqui o have e o have to. Pode ser que você conheça, pode ser que não. Independente se você conhece ou não, né? A técnica você pode aplicar em outros conteúdos, tá? Quando eu pego para traduzir o have, no inglês o have quer dizer ter, tudo bem? O verbo ter, né? O have to também é ter, só que tem uma diferença aí entre eles que a gente vai ver nesse treino já com técnica para começar a praticar falando hoje aqui com você, né? Então, toda vez que a gente traduz o have, se alguém me perguntar, teacher, qual é a tradução de have? Eu vou responder na hora, ter. Ah, é ter. Ótimo. É isso que eu respondo se alguém me pergunta, que de fato é. Só que o have é um ter no sentido de possuir algo, tudo bem? Ter no sentido de possuir algo. Por exemplo, eu tenho, né? Quer dizer, eu possuo, eu tenho, você vai usar I have. Então, quem é o have? O ter, no sentido de possuir algo, tá? Se eu falo, eu tenho um carro, ó, esse vocabulário carro, ele é bastante famoso, né? Criança começa a aprender inglês, já aprende esse vocabulário, que é car, car. Quem estava no aulão de pronúncia essa semana viu que não é car, e aí a gente entendeu o que acontece com o som, né? A maioria das pessoas falam car, e na verdade é a, car, tá bom? Eu tenho um carro. Como é que fica isso em inglês? Se eu tivesse que falar isso em inglês, I have a car. Eu tenho um carro. Então, have no sentido de possuir. Tudo bem até aqui? O have no sentido de possuir. Eu tenho um carro. Tá. Só que, quando eu vou treinar esse conteúdo, né? A gente já vai começar a treinar isso abrindo a boca e falando. Então, vamos fazer essa junto comigo? Você vai fazer essa. Ó, eu tenho uma família linda. Ah, eu tenho uma casa. Eu tenho, né?
Família é family. Family. Lindo, linda, beautiful. No inglês, sempre quando eu falo uma característica, que família linda, que pessoa legal, sempre o adjetivo, essa característica vem antes, tá? Então, ao invés de eu falar family beautiful, como é no português, eu vou inverter, vai ficar beautiful family. Então, a característica vem antes, no caso linda, né? Então, como é que você diria? Eu tenho uma família linda. Esse uma é igual que a gente viu aqui, ó, esse tá bom? Então, já pode abrindo a boca, você, e falando. Como você diria, eu tenho uma família linda? Já vamos conferir, muita calma. Titi, mas eu nunca falei, não tem problema, tá? Não fica preocupado com a pronúncia. Agora é só como você diria. Abre a boca e fale num tom audível aí pra você ouvir. Vê se foi mais ou menos isso. I have a beautiful family. Eu tenho uma família linda. Então, eu usei o have no sentido de ter, possuir alguma coisa, tá? Eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho um carro, eu tenho um compromisso hoje, nesse sentido de possuir algo. Tudo bem até aqui no have, a gente já vai começar abrindo a boca e falando, depois a gente vai juntar tudo, tá? Tá, o que acontece agora com have to? Eu vou falar de cada um isolado, depois a gente vai juntar. O que acontece com have to? O have é ter também, não é? Eu falei pra você que o have é ter. Só que agora tem um to aqui, ó. Vai mudar um pouquinho o sentido agora nessa situação. Lá você estava dizendo, eu tenho um carro, eu tenho uma família, I have a family, I have a car. Tá, aqui quando eu falo I have to, é no sentido de ter que. O que mudou? Virou uma obrigação, não é mais posse agora não. Agora quando você fala assim, eu tenho que comprar um carro. Teacher, eu tenho que participar do desafio porque eu tenho que falar inglês, porque no meu trabalho, por causa disso, tá? Eu tenho que ir agora. Sabe essa obrigação? Eu tenho que, ter que. Eu vou continuar usando have, só que a única coisa que muda é que vai entrar esse to. É isso, gente. Vamos ver no exemplo? Ó, dá uma olhada ali. Eu tenho que, I have to. I have to. Tudo bem? Vamos lá colocar então, aplicar para ver como é que vai ficar. Eu tenho que ir. Bom, have to, ter que. O ir em inglês, esse verbo ir, go, bastante conhecido também, mas se você não conhece, não tem problema. Ir, go. Como você diria então? Eu tenho que ir. Abre a boca e já fale. A gente está começando a técnica para começar a praticar falando. Tem mais estratégias aí que você precisa colocar para você ter esse efeito amplificado. Muita calma nessa hora. Então, o que a gente fez? A gente pegou um conteúdo que foi o have e o have to. Não foi isso que a gente fez? A gente aprendeu como usar. Eu tenho um carro. I have a car. Eu tenho que ir. I have to go. A gente pegou um conteúdo e aprendeu sobre ele. Tá, esse foi o primeiro passo. Segundo passo, o que você faz com esse conteúdo? Elabore exemplos desse conteúdo que você está aprendendo, tá? Que tipo de exemplo? Com o have e o have to. Por exemplo, eu tenho um amigo americano. Montei um exemplo aqui, ó. Eu tenho um amigo americano. Vamos imaginar que esse é o meu exemplo. Quando você elaborar esse exemplo, você pode escrever, tudo bem? Pode escrever, bloco de notas, pegar uma caneta, escreva mesmo os seus exemplos. Dica. Ó, não é bem dica, né? Porque às vezes eu brinco e falo dica, né? Tipo assim, um plus aí pra você, né? Porque isso aqui é conteúdo raiz mesmo para você ter resultado. Não é uma dicasinha de pronúncia, isso, aquilo. Não, é coisa para você pôr em prática e ver resultado. Ó, elabore exemplos, tá? Escreva em português o seu exemplo, tá bom? Você vai entender tudo isso no desafio. Então, eu quero fazer um exemplo com eu tenho. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um amigo americano. Você pode, faça aí agora, nesse momento, já faça o seu exemplo. Se você está assistindo pelo celular e de repente não dá para anotar no bloco de notas agora, né? Se você tiver um lugar para você escrever aí, seria muito bom. Ou se você está assistindo pelo computador, pega o celular e escreve lá no bloco de notas. Faça um exemplo com o tenho, eu tenho, no sentido de possuir, tá? Uma frase, uma sentença.
De preferência, algo que tenha a ver com você. Se você tem filhos, fala lá, ó, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhas, eu tenho, tá? Ó, eu coloquei aqui o meu exemplo. Eu tenho 2 filhas, a Letícia e a Larissa, né? A Letícia é mais velha, a Larissa é caçula. Então, eu fiz um exemplo com a minha situação, tá? Então, faça exemplos para você. Se quiser fazer mais um, pode, tá? Faz 2 com eu tenho. E agora vamos lá pro eu tenho que. Eu tenho que estudar agora. Nossa, eu tenho que estudar. Eu tenho que assistir a live agora, do aquecimento. Eu tenho que. Faça um exemplo com eu tenho que. Só escreve, deixa tudo em português, não escreve nada em inglês por enquanto. Fiz mais um. Eu tenho que viajar hoje. Faça aí no máximo 4 exemplos. 2 com eu tenho no sentido de possuir e 2 com eu tenho que no sentido de uma obrigação. Então, o que a gente fez? Pegou um conteúdo. Que conteúdo, teacher? Hoje a gente pegou have e have to. Qual que é a diferença do have e have to? É essa. Have, eu tenho no sentido de possuir. Eu tenho um amigo, eu tenho uma filha. Have to, eu tenho que. É uma obrigação agora. Tudo bem? Colocou o seu exemplo aí. Você vai falar agora isso. Teacher, mas eu não sei como é tal coisa. Eu não sei como é tal palavra. Aí o que você faz? Você pode consultar um dicionário e pegar só a palavra. Você não vai jogar a frase inteira no Google Tradutor, não. Como que é aprender? Ah, e aprender é learn, tá? Aprender, learn. Como que é? Eu vou até abrir a minha lousa aqui, ó. Vou colocar alguns vocabulários de apoio. Vocês já viram que às vezes eu coloco alguns vocabulários de apoio aqui pra vocês, né? Por que eu coloco os vocabulários? Por conta disso mesmo, vai ter momentos que o vocabulário de apoio vai ser necessário e tá tudo bem, tá? Porque você vai aprender vocabulários, então é normal e isso é até bom. Ó, então vamos imaginar, falar o exemplo aí, ó, eu tenho que aprender inglês. Aprender é learn. Então você vai pegar o vocabulário que você precisa, deixa eu colocar na letra, para vocês enxergarem melhor. Learn, aprender, learn, tá? Você vai usar o vocabulário. Filho, son, né? E aí você pega os vocabulários que de repente você precisar, tá? Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai pegar esse vocabulário, você pode até anotar no lugar onde você vai estar conseguindo ver. O que a gente fez? A gente pegou um conteúdo, have to. A gente fez exemplos, né? E agora a gente vai praticar falando. Você não vai escrever essa frase no inglês, você vai praticar abrindo a boca e falando, tá? Por exemplo, se eu tivesse que fazer os meus exemplos, né, ó, eu tenho um amigo americano, ia ficar desse jeito. I have an American friend. Tudo bem? I have an American friend. Eu tô fazendo os meus exemplos. Eu digitei aqui em inglês para você poder visualizar. Mas se eu não tivesse ministrando essa aula aqui para você, o que eu ia fazer? Eu ia olhar aqui no meu exemplo e ia falar no inglês. A1, I have an American friend. Lembra que o adjetivo eu inverto, né? Igual beautiful family. Pode ir fazendo os meus exemplos comigo se você quiser também. Ou vai fazendo os seus aí. A2, eu tenho 2 filhas. Filhas em inglês é daughters. I have 2 daughters. 3, eu tenho que estudar agora. Estudar, study, agora. Now, eu tenho que, I have to agora, né? I have to study now. Eu tenho que viajar hoje. Viajar é travel. Viajar, travel. Hoje, today. Today. Eu tenho que viajar hoje. I have to travel today. Então, o que eu fiz? Separei um conteúdo, have to. Elaborei sentenças, exemplos. E o terceiro, pratiquei falando. Eu pratico falando, tá? Então, eu não vou ficar escrevendo frase por frase? Não, não vai, tá? Tite, mas depois se eu quiser escrever, porque eu gosto, porque eu aprendo melhor escrevendo. Eu ouço muito isso, né? Eu aprendo melhor escrevendo. Então, cada habilidade que a gente faz é para uma habilidade, né? A gente aprende melhor escrevendo para escrever. Para fala, a escrita não nos ajuda, porque senão a criança, né, também ia se dar mal, né? Porque ela vai aprender a escrever lá com 6 anos, né? Então, como é que ela ia fazer para falar se ela ainda não escreve, né? Então, essa história eu aprendo melhor escrevendo é uma outra maneira de nos ajudar a fixar, a visualizar, principalmente se você é mais visual, né? O seu estilo
de aprendizagem é mais visual, então você sente essa necessidade. Mas na fala, isso não ajuda de uma forma efetiva não, tá? É mais um confortozinho aí pra gente. Ah, eu preciso escrever porque eu aprendo melhor. Você vai aprender para outras habilidades. Para fala não ajuda muito. Então, pratique falando. Aqui tá no inglês só pra gente ir conferindo junto, né? Então, eu tenho um amigo americano, I have an American friend, eu tenho 2 filhas, I have 2 daughters, eu tenho que estudar agora, I have to study now, e eu tenho que viajar hoje, I have to travel today. O mais importante é você separar o conteúdo, elaborar as sentenças e praticar falando. Muito bom! Então, guys, o que a gente fez aqui, né? A gente separou, trabalhou um conteúdo, na verdade não é bem separar, trabalhar um conteúdo. Eu trouxe aqui o conteúdo para você, lógico, o have com have to. A gente elaborou exemplos de preferência, que tem a ver com você. Eu tenho 2 filhas, não vou fazer um exemplo, eu tenho um filho, você não tem. Eu vou fazer o quê? Eu tenho 2 filhas, né? Vai fazer mais sentido para mim. As nossas conexões, as nossas emoções se conectam mais, né? Tem mais conexões quando faz sentido para mim. Então, se eu tenho 2 filhas, eu vou falar que eu tenho 2 filhas. Não tem sentido eu falar que eu tenho um filho se eu não tenho, tá? Então, elabora exemplos que de fato faz sentido para você. E o terceiro, você vai praticar falando igual a gente fez. No segundo, nos exemplos, você pode escrever, tá? Pode escrever. Deixa no português os seus exemplos. Bem bonitinho lá no português. Não escreva a frase em inglês agora. Você vai falar a frase. Abrir a boca e falar. Vai ter vocabulário às vezes que você não conheça? Pode ser que sim. E aí o que você vai fazer? Pega um bom dicionário, pesquisa aquela palavra. Filho, son. Ah, deixa eu anotar aqui que filho é son. Filha, daughter. Deixa eu anotar aqui que filha é daughter, tá? Pode pegar um dicionário para pesquisar. Vou passar um dicionário para vocês. Vou até compartilhar aqui minha tela. Porque além dele ser um bom dicionário, ele também dá as opções de uso, né? Como que você usa aquela palavra. Então, às vezes você fica na dúvida, por exemplo, sei lá, bater. Como é que eu falo bater em inglês? Tem um monte de jeito, tem um monte de bater. Bater é o quê? Onde? Como? É bater em alguém? É bater a cabeça? Então, né? Às vezes fica vago, tem vários vocabulários que têm o mesmo sentido. E o word reference, vou compartilhar aqui com vocês, ó. Deixa eu ver qual que é a minha... Se eu diminuo a câmera aqui pra vocês. Acho que é o 0 aqui, ó. Pra ficar melhor pra vocês enxergarem, que daí fica pequenininho. Então, se eu digito lá, filho, como que é filho, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Né? Ele aparece aqui o son, e aí ele aparece, né? Como que você pode usar várias formas de uso, então fica bem bacana também. E se você tem dúvida, né, de como, ai, mas eu não faço ideia de como é essa pronúncia, ele tem aqui a transcrição fonética. Quem participou do aulão, essa semana teve um aulão de pronúncias e sons de vogais, e a galera que estava com a palavra-chave no dia do aquecimento pôde participar comigo e lá com o time Teacher G, que é o grupo fechado de alunos do aulão. Foi bem bacana. A gente falou sobre isso, né? A galera já vai identificar algumas coisas aqui. E aí você pode também ouvir. Por que eu estou sempre falando de um dicionário? Porque o Google Tradutor, que é bastante famoso, né? Ele muitas vezes, ele é um tradutor. Então, você coloca uma sentença lá e ele traduz da melhor maneira que ele encontrar ali. É 100% confiável? Claro que não, né? É óbvio que não é, não preciso nem ficar falando. Mas por que é bom um dicionário? Para você ir passando para o inglês, principalmente quando você pratica a fala, a melhor coisa é você pegar o dicionário, porque daí você pega só o vocabulário que você precisa, o resto você já sabe como falar, né? Então, por exemplo, eu já sei que eu tenho é I have. Eu não preciso colocar lá no Google a frase inteira, eu tenho um filho. Não, eu tenho é I have. Eu só não sei filho, então eu procuro filho. Assim que você vai fazendo. Deu para entender? Guys, see you tomorrow. Bye bye, thanks for coming.